Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma live aqui no facebook.com/aratonline. No Reunião de Pauta de hoje, vamos falar sobre uma empresa, um gigante que nasceu na Bahia, já teve 180 mil funcionários e atualmente tem pouco mais de 78 mil. Uma empresa que já foi referência no Brasil, no mundo, pela qualidade de suas obras e seus trabalhos e que teve o nome manchado por causa da corrupção. Hoje, as organizações Odebrecht lutam pelo direito de ser ouvida. Essa é a missão que as organizações Odebrecht têm apresentado para a sociedade depois de denúncias e escândalos de corrupção. E é para falar sobre isso, para falar sobre conformidade ou compliance, como é no linguajar empresarial, que temos a presença de Cristina Lepson, ela que é gerente de conformidade da Odebrecht e que tem uma história muito interessante para contar. Eu diria que é o outro lado da história que a mídia explorou da Odebrecht. Cristina, muito obrigado, seja bem-vinda. Prazer, Flávio. Vamos contar a nossa história aqui com você, é um prazer poder estar aqui. Cristina, entre outras coisas, ela fala que a Odebrecht passou o direito ao silêncio e agora vive o direito a ser ouvida pela sociedade. O que é que a Odebrecht quer falar para a sociedade agora? Bom, nós estamos num processo muito intenso, né, de transformação e nós estamos justamente compartilhando essa nossa história, que é a história de construção da Odebrecht do futuro, né, baseada numa convicção de reconhecer, né, que precisamos transformar a empresa, a responsabilidade social que nós temos na construção de uma sociedade melhor, de um país melhor. Então, desde o ano passado, nós estamos trabalhando intensamente na construção do que é essa chamada Odebrecht do futuro, baseada principalmente na convicção da importância da atuação com ética, integridade e transparência. Uma empresa que nasceu na Bahia, fundada por Norberto Odebrecht e ganhou o mundo todo. Para muitos é motivo de orgulho, inclusive para os colaboradores. Odebrecht, que ficou recentemente maculada por situações de corrupção, tem bastante obra no currículo e, sobretudo, ações sociais. Cristina, quais as ações sociais que a Odebrecht tira da manga agora também para mostrar a contrapartida que ela presta à sociedade? Bom, nós estamos trabalhando intensamente na construção de uma agenda positiva, né, trabalhando com entidades, o que são chamadas ações coletivas, né, no sentido de construir com entidades independentes e idôneas, como por exemplo o Instituto Ethos, na construção de uma agenda, né, de ação para a transformação desse ambiente de negócios, para a transformação da relação público-privada. Então esse é uma meta, é uma missão extremamente relevante. E no âmbito dos projetos, nós seguimos, né, com o nosso compromisso de ação social e sustentabilidade e de contribuição para as comunidades onde os nossos projetos e as nossas empresas são inseridas. E isso tem sempre um viés muito intenso de capacitação das comunidades locais para deixar um legado positivo, né, de tornar aquelas comunidades produtivas e sustentáveis, de que as pessoas tenham como se inserir numa economia e de ter uma valorização do seu trabalho, da sua dignidade, da sua identidade como pessoa. Nesse momento, muita gente que está nos assistindo pelo facebook.com/aratonline pode se perguntar como uma empresa como essa, dessa envergadura, consegue realizar obras de uma tecnologia superior, inclusive reconhecida no mercado internacional. Aqui as imagens que estão ao vivo aí no facebook.com/aratonline. Como essa empresa se vê em questão de alguns anos envolvida em escândalos de corrupção. Eu quero perguntar a Cristina Lepson, a Odebrecht errou? Nós erramos, isso é um reconhecimento e é parte é o princípio, né, da nossa jornada de transformação. Qualquer pessoa só muda realmente quando admite a necessidade, admite o erro e parte para a construção da solução. E é isso que nós estamos fazendo. Erramos, os erros ficam no passado e a partir, né, deste momento temos a convicção e a atuação, né, importante da construção
no entorno positivo, da convicção da ética, das decisões adequadas, de fazer o que é o certo, como está escrito, né, nos nossos instrumentos internos. Então, esse é um valor que está sendo resgatado por meio das nossas ações. O presidente da Odebrecht, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, preso, continua preso. E o presidente, olha a imagem aí do Marcelo Odebrecht, durante um dos depoimentos dele. E o presidente o ex-presidente do Conselho de Administração, Emílio, que é o pai de Marcelo, ele que delatou e contou muitos dos bastidores de situações envolvendo inclusive políticos. Eu sei que o Emílio Odebrecht fez uma reunião há algum tempo com as principais lideranças executivos da empresa, da holding, e ele foi taxativo. Me parece que ele disse que era inadmissível a empresa sucumbir a qualquer proposta de propina. Foi isso mesmo que o Emílio Odebrecht disse para os seus liderados? Sim, essa é uma mensagem muito forte e muito significativa, né? Ele tem um papel fundamental nesse processo de transformação, né? Então, em março do ano passado foi feito um comunicado público e vocês da imprensa participaram disso, que é o compromisso com o Brasil, né? Então, a determinação de virada de página e a convicção de contribuição efetiva com as autoridades. Isso se demonstrou ao longo dos meses no ano passado e se celebrou no fim do ano com os acordos firmados com as autoridades. E ao longo desse ciclo, em julho, houve uma reunião, sim, com as principais lideranças. E nesse momento, sim, houve a voz de Emílio, né, como representante do acionista, e ele tem um reconhecimento muito grande, né? Uma empresa é um grupo familiar, não é uma gestão familiar, mas é um grupo familiar. E ouvir isso dele tem um significado muito forte. E, novamente, né, o papel dele capitaneando essa transformação é indiscutível. Emílio Odebrecht, que é na ausência de Norberto, é o patriarca, né, o decano de todas as organizações, dizendo que a imagem aqui, dizendo que não iria compactuar com corrupção. A partir daí é um início de uma nova etapa nessa empresa baiana com alcance mundial, com alcance internacional. A pergunta que a sociedade hoje faz: Odebrecht ainda vai ser possível aparecer em algum escândalo, em alguma notícia, participando de propina, de acordo, de gorjeta, de pedágio, ou isso já está eliminado definitivamente das práticas da empresa? A convicção é muito forte, né? Então, esse é um dos elementos que você avalia num processo de transformação e na efetividade de um sistema de compliance, é justamente o chamado tone at the top, ou seja, o compromisso da alta administração. E esse compromisso está firmado, né? Então, hoje, a convicção e a determinação é que não, essas ações elas não se repetirão. E todo o sistema está sendo feito de forma a prevenir, detectar e remediar, né? Então, qualquer desvio de conduta que seja identificado, ele sofrerá ação disciplinar correspondente. Cristina Lepson, você que é gerente de conformidade ou compliance, que é uma atividade muito ligada à ética, à moral, a boas práticas, às melhores maneiras de realizar negócio. A pergunta que eu faço para você é: o Brasil está preparado para atitudes como essa da Odebrecht, de dizer não à corrupção a qualquer custo? Nós acreditamos que sim, porque a sociedade não tolera mais esse tipo de comportamento, né? Então, e não é só o Brasil, isso é uma transformação mundial. Nós vivemos um momento de ruptura, é uma inflexão que não tem volta. Então, sim, acreditamos que a sociedade está pronta para isso e, né, queremos fazer parte desse ciclo e ajudar na reconstrução desse país que precisa voltar a ter economia, né? Precisa voltar a gerar emprego. Eu sei que você é funcionária, colaboradora da Odebrecht há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, 3 anos. Mas tem colaboradores muito antigos que já fizeram depoimentos a mim, particularmente, estão muito tristes com a situação que a empresa se encontrou. Mesmo assim, ainda parecem ter algum tipo de esperança no soerguimento da empresa. É esse mesmo o sentimento dentro das organizações Odebrecht? Com certeza. O orgulho de pertencer é muito forte, né? Quem trabalha na Odebrecht sabe da capacidade, sabe da entrega e sabe que o que aconteceu não faz parte, né, de fato da sua forma de atuar.
foi um erro. O erro foi reconhecido e o erro foi colocado, né, no seu devido lugar no passado, numa história. Em algum momento no nosso ciclo futuro, nós vamos olhar para trás e contar essa história, né, como uma crise muito aguda, mas que foi superada. E as pessoas que estão lá estão, sim, completamente engajadas, porque acreditam, porque confiam, porque sabem da capacidade que a empresa tem, né, sabe de todo o potencial, né, das pessoas que trabalham. A empresa é formada por pessoas. E é isso que vai fazer essa transformação ser real e acontecer de uma forma mais rápida. Agora, Cristina, o trabalho que vocês estão propondo, que vocês estão desempenhando, não é apenas um trabalho conceitual. Não se trata apenas de fazer cartilhas e promover seminários. E parece que vocês conseguiram colocar ações práticas. Inclusive, eu fui informado de uma linha direta, um call center para denúncia anônima. É isso mesmo? Nós temos um canal Linha de Ética, né? Esse é um dos instrumentos utilizados na linha de detecção de desvios de conduta. Então, é um instrumento muito comum, usado por grandes empresas. Então, esse canal ele é aberto para utilização, qualquer pessoa pode acessar. Como é que faz para acessar? Alguém que Qualquer pessoa pode entrar no site da Odebrecht, né, que é o www.odebrecht.com, e lá vai ser direcionado, tem a informação pública de como acessar o canal Linha de Ética, e ele pode ser acessado, né, por telefone, e isso nos permite atendimento personalizado, pessoal, por analistas especialistas da empresa que faz a gestão do canal, que é uma empresa especialista neste assunto. E também pode fazer o relato por escrito, né, se quiser deixar uma mensagem. Nós estimulamos que a pessoa dê preferência ao atendimento pessoal, porque tem maior possibilidade de gerar um relato mais completo. E para nós, quanto mais detalhes da situação relatada, nos permitirá fazer investigação com mais propriedade e com mais velocidade, né, e concluir sobre a veracidade daquele fato ou não e aplicar a ação disciplinar pertinente ou a melhoria de processo, porque algumas vezes um relato que é trazido ao nosso conhecimento, ele não necessariamente configura de fato um desvio de conduta ou a confirmação de um ilícito, mas nos aponta sim que podemos melhorar um controle interno, melhorar um processo interno. E isso para nós também é muito importante. Uma pergunta que eu faço para você é que a Odebrecht não realiza essas grandes obras sozinha, né? Ela tem muitos parceiros, ela tem terceirizados, ela tem fornecedores. Todos eles estão alinhados com essa política, com esse conceito da Odebrecht de conformidade? Estamos trabalhando nisso, né? Então, desenvolvemos um dos itens do nosso sistema de conformidade é a conformidade de terceiros. E nesse processo, todos os nossos fornecedores, eles passarão em algum momento por uma avaliação específica. Tudo isso é baseado em risco, sabe, Pablo? Qual é o grau de exposição que aquele fornecedor, a nossa relação com aquele fornecedor, com aquele terceiro de uma forma geral, pode trazer para a organização. E você vai passar, tudo isso é pensado, avaliado e o fornecedor ele passa por um processo antes da contratação de avaliação, né, de seu histórico de relação com a empresa, questões reputacionais associadas àquela empresa, quem são os sócios que fazem parte, existe algum agente público envolvido, né, no quadro societário daquela empresa. Nenhum fator isoladamente constitui um problema. Então, você tem que olhar, analisar o conjunto de fatores e decidir a adequação da contratação vis-à-vis ao serviço, ao produto que vai ser entregue e tomar a decisão. Então, tudo isso traz muito mais objetividade aos processos, né? A capacidade do nosso gestor, quem está na frente tomando decisões, tomar decisões muito mais baseadas em questões objetivas, do que em questões subjetivas, né, sem tanta orientação. Então, no fim do dia, isso traz mais segurança para o próprio integrante, né, que ele tem mais recursos para tomar a melhor decisão. Cristina Lepson, ela é gerente de conformidade das organizações Odebrecht, está aqui com a gente no Reunião de Pauta, está ao vivo pelo facebook.com/atonline. Todo baiano agora se pergunta, o Estaleiro do Paraguaçu, essa obra vai terminar?
Esperamos que sim, né? Ela está no estágio absolutamente avançado, é quase 85% de conclusão. Então, esperamos que as coisas se resolvam e sim. Você tem 3 anos de empresa e já estamos nos encaminhando para o final dessa live. Eu queria saber uma revelação sua. Nesses 3 anos de empresa, você encontrou, teve contato ou com o Marcelo Odebrecht ou com o Emílio Odebrecht? Qual a sua impressão pessoal sobre os dois? Não, eu não tive contato. O contato, né, eles têm papéis. Marcelo tinha um papel muito específico, o Emílio hoje tem um papel muito específico ligado ao conselho de administração. Então, a nossa convivência não acontece no dia a dia. Qual a mensagem final que você passaria para os colaboradores da Odebrecht? Hoje estão em quase 80 mil, e a sociedade brasileira como um todo. Eu sei que você é entusiasta de conceitos como ética, como moralidade pública. O que é que você, como gerente de conformidade da Odebrecht, passar de mensagem para a população? Acho que nós vivemos um momento único, né, na história do país e, de uma certa forma, na história do mundo. Então, é acreditar nisso que está acontecendo, é entender que esse é um momento de uma mudança que não tem volta e fazer parte desse movimento, construir essa agenda positiva, construir esse novo ambiente de negócios. É esse o nosso convite, não só aos nossos integrantes, mas aos nossos parceiros, né, os nossos fornecedores e tudo mais. Então, né, queremos construir, queremos deixar um legado positivo. Eu fico sempre com a impressão, Cristina, que está cada vez mais difícil a sociedade mundial tolerar e aceitar a corrupção, aceitar a roubalheira. Eu não sei se você também percebe dessa forma. Isso é um fato, Pablo, né? Então, quando começamos a acompanhar os fatos, estudar a história do compliance, a história, né, dos países e tudo, é fato, a sociedade não suporta mais. Chegamos num limite que temos que mudar, né? E o momento é agora. Perfeito. Conversamos aqui com Cristina Leptson, ela que é gerente de conformidade da Odebrecht, e iniciamos por aqui, inclusive, o caminho que a empresa agora quer adotar de poder conversar de um outro patamar com a sociedade baiana e com a sociedade brasileira. Eu desejo boa sorte nessa jornada, acho que vocês passaram por uma rota de fogo aí, uma provação muito grande, e que se vocês conseguirem realmente dar a volta por cima, eu imagino que todos nós vamos sair ganhando. Todos nós socialmente vamos nos ser beneficiados pela virada de jogo da Odebrecht. Vou encerrando aqui, viu, Giovanni, agradecendo a você, agradecendo a Camila, a seu Gino, a Robson, a dona Regina lá em cima e a Leda também no áudio, encerrando com a frase que não é minha, a frase é do ativista, do líder do movimento negro, Martin Luther King. Ele diz assim: é errôneo servir-se de meios imorais para atingir fins morais. Pensem nisso e até o próximo encontro no Reunião de Pauta. Valeu!